A energia nuclear, eu sempre digo que ela padece de um pecado original, né? Como quando o homem descobriu no final da década de 30 a potencialidade da fissão nuclear, né, que dentro do átomo, dentro do núcleo do átomo existia uma energia, numa densidade de energia fora de propósito frente ao nosso mundo real, né? E mais ainda conseguiu dominar, né, fazer com que a reação em cadeia se processasse, e o homem percebeu que podia manobrar e manusear este potencial enorme, né? E infelizmente o primeiro uso foi justamente um uso de destruição, né? Como aliás o homem muitas vezes fez ao longo de sua história, né? Se nós formos considerar assim, o fogo, quantas vezes o fogo foi utilizado para destruir, não para numa ação construtiva, né? Então eu acho que a energia nuclear padece desse pecado original, que é a questão da primeira utilização. Mas ao lado disso tem um potencial enorme para a qualidade de vida, para a construção, para criar coisas, né? Então eu sempre me lembro do romance do médico e o monstro, né? Porque a energia nuclear, de certa forma, é médico e monstro junto, né? Mas o interessante é que, neste caso, na medida em que nós aumentarmos a potencialidade do médico, nós destruímos o monstro. Ao contrário do romance, que se destruía um, destruía o outro, porque era a mesma pessoa. Aqui não, né? Aqui, se nós evoluirmos na questão da utilização pacífica da energia nuclear, nós estamos resolvendo problemas que levam a guerras, a destruições, né? Quer dizer, se nós conseguirmos debelar a fome no mundo, né, o problema da água no mundo, etc., a qualidade de vida, né, e tudo isso, a energia nuclear pode dar uma contribuição enorme, né? E já vem dando. Quer dizer, se nós formos considerar, por exemplo, a quantidade de vidas salvas por métodos nucleares, né, de diagnóstico e de tratamento, né, certamente sobrepassa em muito os que morreram vítima da questão nuclear, né? Então, existe um potencial muito grande aí na energia nuclear. Então, eu acho que a gente não tem que encarar assim de uma forma amedrontada. Pelo contrário, nós temos que ver a energia nuclear como um potencial de desenvolvimento e de qualidade de vida para as populações. A primeira vez que me ocorreu assim de profissão, eu era muito novinho, a gente morava numa chácara para fora da cidade, então tinha animais, vaca, cavalo, etc. Então a primeira coisa que eu me lembro era veterinário, que eu queria ser veterinário, mas foi muito rápido aquele veterinário, porque lá pelos 10, 12 anos eu já tenho plena lembrança que eu queria ser engenheiro civil, porque o meu pai, apesar de ser comerciante, ele gostava muito de construir, então ele comprava um terreno, construía uma casa, vendia. Então eu me envolvi nesse meio assim desde muito pequeno. Eu acho que é isso que me deu o direcionamento para a engenharia civil. Agora é uma coisa engraçada, porque eu nunca me destaquei na escola secundária por ser um aluno brilhante. Eu sempre era médio assim, e eu me lembro perfeitamente, eu estudava na escola dos Irmãos Maristas, e eu me lembro muito bem de um lance quando eu estava, acho que no segundo ano, que na época era científico, né, que eram os 3 anos que depois entrava para a faculdade. Eu fiquei em segunda época, que a gente dizia, em matemática e física. E aí na banca oral de matemática, o irmão marista aqui da banca disse assim: escuta, tu tem que criar juízo, o ano que vem tem que ir para a faculdade. Já pensou que faculdade tu vai fazer? Eu digo, eu já pensei sim, eu vou fazer engenharia. Ele deu risada, né, porque eu fazendo segunda época em matemática e física. Mas aí foi interessante, porque quando eu entrei para a faculdade, a partir daí eu comecei realmente a estudar, né, e a me direcionar, e saí os 5 primeiros da minha turma sempre, no mestrado também. Então depois fiz PhD em engenharia nuclear na Universidade de Berkeley, na Califórnia. E depois de uns anos acontece o que acontece com muita gente, quer dizer, eu comecei a ser convidado para assumir posições de gestão na universidade, né? Aí fui chefe de departamento, fui diretor de centro, e no fim as coisas me levaram a ser candidato a reitor.
Aí me candidatei a reitor, ganhei a eleição, fiquei 4 anos como reitor da universidade. Aí depois saí da universidade, aí já estava há 30 anos na universidade, aí já estava na época de achar outros rumos. Aí fui convidado para assumir a Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, que é o meu estado natal, e fiquei trabalhando como presidente da fundação durante 4 anos. Aí em 2003, eu fui como diretor científico de desenvolvimento da FINEP, de julho de 2005 a julho de 2007, na presidência da FINEP. E aí mudei de novo e voltei para a área nuclear, a minha área de origem, e assumi a secretaria da Agência Binacional Brasileiro-Argentino, que controla o material nuclear nos 2 países, faz a salvaguarda, como se diz, dos 2 países, juntamente com a Agência Internacional de Energia Atômica. Então essa rapidamente assim, é a minha trajetória